Olá novamente, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Acompanhe agora um bate-papo que tive com o Rodrigo Maués, Tech Lead do time de consulting da Conviso, e a gente conversou sobre vários temas que são importantes para quem trabalha aí com desenvolvimento de software como deve. Vamos lá? E o vídeo que você vai acompanhar agora é sobre como introduzir seu time em uma cultura de AppSec. Uma cultura de AppSec, ela significa que todos os envolvidos pelo desenvolvimento de uma aplicação devem se preocupar com a segurança e tomar medidas para mantê-las. Tá? A ideia é que a segurança ela percorra todo o ciclo de desenvolvimento. Mas, afinal, como a gente constrói essa cultura de segurança em um time de desenvolvimento? Para você, Maués, como grande especialista da área, quais as dicas você daria para times de desenvolvimento que queiram introduzir essa cultura de AppSec em seu ambiente? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente começou a falar, e quando a Conviso surgiu em 2008, começou a falar de segurança de aplicações, era um negócio que não tinha uma visão ainda, né? Então, até hoje a gente ainda tem uma certa relutância do pessoal, porque isso é um padrão construído há anos e anos antes da gente começar a falar em segurança de aplicações, né? Então, primeiro, por que eu vou me preocupar com segurança de aplicações? Eu não tenho um porquê. Hoje eu já tenho, né? Então já mudou um pouco o cenário. Por que eu vou me preocupar com segurança de aplicações se eu tenho uma área que se preocupa com isso? Porque geralmente tem isso, né? Você tem a área de desenvolvimento e você tem a área de segurança. Pô, é a área de segurança que tem que se preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eles que se preocupem. E aí a gente surge para um negócio que é mais ou menos assim. É entender qual é a diferença em segurança baseado em teste e segurança contínua. O que a gente propõe e o que a gente faz é trabalhar com segurança contínua, não com segurança baseada em teste. E o que é segurança baseada em teste? Segurança baseada em teste é o seguinte: eu desenvolvi uma aplicação, botei ela para produção e agora alguém vai testar. Vão observar a aplicação, vão identificar vulnerabilidades ou ameaças e vão voltar isso para a produção. Aí o desenvolvedor entende aquele negócio, corrige aquilo e entrega de novo para a produção, né? Beleza. E o que é um processo onde a gente continuamente pensa em segurança? Um processo onde continuamente a gente pensa em segurança, ele inicia no momento em que eu penso na aplicação. E isso pouca gente percebe, inclusive dentro do próprio time de desenvolvimento, que, primeiro, o responsável pelo desenvolvimento seguro de uma aplicação não é o desenvolvedor. Tampouco a garantia da segurança de uma aplicação não é do time de segurança. A garantia da segurança de uma aplicação, ela é responsabilidade de todos os envolvidos no processo. E um dos primeiros passos dos envolvidos dentro de um processo de desenvolvimento seguro é aquele que pensa na aplicação primeiro. Assim, eu preciso de uma aplicação que resolva o problema X. Beleza. Tem uma coisa que pouca gente percebe quando você faz essa suposição de que eu preciso da aplicação que resolva o problema X. Essa aplicação que resolve meu problema X, ele é válido dentro da realidade de risco da minha empresa? Ninguém para pensar nisso. Essa aplicação o risco dela é muito alto, cara. Quando é que eu vou descobrir que o risco dela é muito alto? Quando ela dá problema lá na frente. Eu não parei no momento do pensamento da aplicação e falei assim, beleza, eu tenho um problema, eu tenho que construir uma aplicação, a aplicação ela está mais ou menos desenhada para trabalhar dessa forma, ela vai resolver isso, assim, assim, assado. Cara, mas o risco dessa aplicação, se ela der algum problema, se ela vazar algum dado, se ela exportar alguma coisa, se acontecer alguma coisa errada com ela, é muito alto. Eu estou disposto a correr esse risco? Eu tenho capacidade de suportar esse risco? Porque tem empresa, por exemplo, que dependendo do risco que ela corra, ela quebra. E aí ela vai dizer assim, quebrou porque aconteceu isso, isso, isso. Isso não é uma realidade. A realidade é que ele deveria ter pensado nisso lá atrás. Ou durante a construção da aplicação, muitas vezes durante o processo de construção de uma solução, do desenho de uma solução da fase de design, muita gente não sabe nem o que é realizar uma modelagem de ameaça. E aí não sabe quais são as ameaças que a tua aplicação está possivelmente exposta, né? Ou existe um conceito muito, existe um conceito muito errado de modelagem de ameaça. Eu já ouvi o cara falando assim, não, modelagem de ameaça vai me entregar quais são as vulnerabilidades da minha aplicação. Nunca! Aonde? O código não existe. Qual é a vulnerabilidade que ela vai te apresentar? Modelagem, conceitualmente, você vai fazer na fase de design. Fase de design não tem código. Tem nada, tem um desenho num pedaço de papel.
como vai apresentar a vulnerabilidade? Aí a gente para pensar e fala assim, cara, então deixa eu entender por que o cara tem esse pensamento. Falta de entendimento de conceito. Não entende o que é o conceito de cada uma das etapas. Voltando à tua pergunta, dentro do processo como um todo, o que eu tenho que pensar? Cara, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, a segurança da aplicação, ela é responsabilidade conjunta de todos os envolvidos. Não adianta o desenvolvedor realizar uma construção de um software de uma melhor forma, entregar dentro de um prazo adequado, entregar resolvendo o problema que ele resolveu, se ele não pensar em segurança. Não adianta o cara de desenvolvimento chegar, talvez seja um pensamento absurdo, mas chegar com um cara de segurança e falar assim, cara, você, todo mês aqui, cara, a gente levanta aqui do teu código, tem 5, 6 vulnerabilidades XSS. Todo mês, impressionante, você tem que corrigir isso. Aí, movimento seguinte a esta frase por parte do desenvolvedor é ir para o Google e falar assim, o que é XSS? Como é que eu vou cobrar de um cara uma coisa que ele não sabe? E eu, do outro lado, percebendo aquilo, usando as métricas, por exemplo, que você comentou ainda agora, usando métricas, eu estou vendo que ele está todo mês me produzindo 5, 6, 7, 4, 3, 5 vulnerabilidades do mesmo tipo, eu não paro e falo assim, cara, esse cara não sabe resolver isso. Então deixa eu ensinar ele. Não, ele simplesmente fala assim, todo mês, cara, você me apresenta a vulnerabilidade. Pô, legal, cara, então me mostra como é que faz que eu corrijo isso aqui. Aí você vai descobrir que nem ele sabe. A grande maioria das pessoas, elas não têm o entendimento correto do que é. Do que é o processo, como eu atuo em cada etapa do processo, como eu atuo só nessa etapa do processo. Não sabem. Então, assim, responsabilidade é de todos. Todo mundo tem que entender isso. E quando se vai implementar um programa ou um processo de desenvolvimento seguro, isso fica muito claro para todo mundo. Olha, eu chego até essa etapa. Essa partir dessa etapa é sua. E essas duas etapas juntas, isso é o trabalho de um time. E é impressionante que às vezes, apesar de pertencerem à mesma empresa, parece que são times que disputam dentro do mesmo espaço. É uma coisa que não leva a lugar nenhum, na verdade, né? Então, dizendo resumidamente, o processo é de todos, a responsabilidade é de todo mundo. Inclusive do cara que começa com a primeira ideia de falar assim, preciso de uma aplicação. Sim. O legal é que a sua visão aí traz a abordagem shift left, né? De você pensar a segurança logo no início e pensar a segurança de forma proativa e não só